vocês acham Ah, do EGAF? Antes de eu iniciar a fala aqui, agradecer o Jaeder, que foi inscrito aí no canal. Obrigado aí pelo apoio. Tem vídeo... rapaz, eu vou falar, eu acho que tem vídeo com bastante gente no canal também, né? Eu tenho um vídeo com nossa, mas eu sou péssimo de gravar alguns nomes. Mas com o gestor do EGAF, foi um vídeo ali de 20 minutos, na própria EcoAgro. Bruno, exato. Da própria EcoAgro lá, a gente falou um pouco sobre a tese, então acho que faz sentido ver. Não é uma live, o que eu acho que é bom também, né? Porque aí foi um pouco menor, cerca de 20 minutos o vídeo. E é aquilo que a gente estava falando, né? EGAF, a EcoAgro já é uma casa com bastante experiência dentro do mercado de agronegócio. Algumas pessoas podem não conhecer porque já vieram do fundo imobiliário. Ele tem uma grande vantagem, né? Porque tem uma securitizadora, o Bernardo já falou aqui, né? A maior securitizadora do Brasil do agronegócio. Inclusive, se você for olhar outros ativos, você vai ver lá CRAs que foram emitidos pela Eco Securitizadora, que é do mesmo grupo, no caso, né? Do grupo EcoAgro. E aí tem dois lados da moeda. Sempre tem dois lados da moeda. É muito positivo, mas traz vamos lá. É positivo uma casa que faz a própria originação, que tem a securitizadora dentro, porque é diferente. Uma casa que faz originação e estruturação. Ela diz assim, minha tese é fazer originação e estruturação, mas ela não tem securitizadora. Ela vai atrás do player, vai atrás do produtor, da cooperativa, seja lá o que for, faz toda a combinação de taxas, o que vai ser de garantia, pega tudo isso bonitinho, leva até uma securitizadora, e como eu falei aqui durante a live, a securitizadora faz a caixa, que é o CRA. Então, é uma empresa que faz a originação e estruturação, mas precisa de uma securitizadora terceira, independente, para fazer o CRA. No caso da EcoAgro é diferente. No próprio grupo tem uma securitizadora, o que traz uma vantagem, por um lado, porque ele acaba saindo na frente na escolha dos plays. Então, assim, inclusive foi uma descoberta da parte da conversa que eu fiz com o Bruno, foi isso, tá? Mas como é que funciona essa questão de pegar ativos da própria casa? Fala, a gente recebe a gente tem aqui o pessoal comercial que faz a originação e eles apresentam para a gente, olha, tem todas essas operações aqui. Dentre essas, a gente vai escolher o que a gente acha mais adequado. Ok. Essa foi a palavra do Bruno, do gestor. Ok. Do meu lado, que nunca acredito exclusivamente só no gestor e só no relatório, que eu preciso entender, pode haver um conflito de interesse. Em que sentido? Assim como ele pode escolher os melhores ativos, porque ali já é uma casa que origina bastante, não faz pouco volume, faz muito volume. Então, realmente, tem essa possibilidade de fazer escolha. Mas, interesse, será que também não pode colocar um CRA que está mais encalhado dentro do FIAGRO, nem que seja para dar uma rolagenzinha, uma liquidez básica? É um lado que a gente precisa olhar. Um fator interessante que ocorreu, entrou uma cogestora, o que dá, de certa forma, mitiga o risco do conflito de interesse. E aí eu estou falando que existe a possibilidade de um conflito de interesse. Não estou falando que teve conflito, que estava fazendo essa prática, não estou falando nada disso. Do meu lado, como analista, eu olho tudo e sempre coloco nas melhores e piores opções, melhores e piores condições. É isso. Eu faço uma coisa sem amor nenhum, né? Sem nenhum carinho por aquilo. Dados e fatos e possibilidades, tanto para cima quanto para baixo. Quando entra a Multiplan, que é a cogestora, isso tende a ser reduzido, esse conflito de interesse, porque eu tenho uma cogestora que está ali vendo o que está ocorrendo e parte da receita também chega para eles. Então, naturalmente, eles vão buscar... isso tende a ser menor, tá? Não quero nem entrar muito nesse detalhe, mas tende a ser menor. Então, eu acho que, de fato, é um fundo interessante, é um fundo que começou, que aprendeu a lidar com o mercado. No meu entendimento é isso, que no primeiro ano eu sempre falo sobre essa questão, né? Foi fazer a distribuição trimestral e passou a fazer mensal, mas o que foi isso? Entendimento que o mercado é soberano. Pode ter toda a tese do mundo, pode falar bonito, pode entender, explicar tudo. Mas, volto a falar de dados e fatos. Quais são os dados e os fatos sobre FIAGRO? 85% são investidores de pessoa física.
e essas pessoas físicas querem renda mensal. Se isso faz parte do ciclo, do período safra, se o ciclo do agro é diferente do imobiliário, não importa. São 85 pessoas que querem desse jeito. E aí você pode teimar ou não. E aí eu acho que o Ecoagro também, nesse sentido, evoluiu de comunicação. Eles criaram até, inclusive, um canal, fazem, assim como o Kinea faz também, outros ativos também fazem, né? O Kinea faz, Facts faz, uma comunicação mais midiática de tentar mostrar para o público o que tem sido feito. Ainda são bem técnicos, né? Acho que com o passar do tempo eles vão melhorando essa questão também. O que não acho ruim, mas eu tô falando... A gente falou que durante a live sobre marketing é importante, né, essa comunicação mais próxima, para qualquer pessoa conseguir entender qual é a tese, onde que ele está fazendo para ganhar dinheiro, enfim. Então é um fundo que tem todos esses pontos que, de certa forma, são positivos. Taxa é algo... Eu não estou nem com... Alguém abriu aí o relatório, um dos dois? A taxa de performance é uma taxa que geralmente também chama atenção negativamente, né, por parte do público. Quanto está a taxa de performance? Está aí 1,2% de administração e 10% sobre CDI mais 1%. E aí ele mira, aí tem aquilo, né? Mira CDI mais 4, mais a taxa de performance CDI mais 1. E aí é uma coisa que incomoda alguns cotistas, porque eu acabo falando com bastante cotistas também, né? Eu acho que falo com as duas pontas muito bem. Então tem isso daí. E realmente só tem série única e sênior, faz parte do mandato do fundo, não investe em produtor rural, somente séries sêniores e únicas. Show de bola. O Danilo aí, eu brinco que ele sempre fala aí do EGAF aí nas nossas lives, né? Então, muito completa aí a explicação dele. Mas é isso, né? Realmente, esse exemplo do EGAF da distribuição, com certeza é algo que merece ser muito mencionado mesmo. Mas antes, eu queria falar... Marcelo, meu querido, que bom que você está querendo se tornar membro, mas aí você tem que clicar lá em Seja Membro, né? Aí você vai aparecer o seu nome verdinho. Depois não esquece, Marcelo, de ir lá no Instagram e falar pra gente que você se tornou membro, tá? Que aí a gente vai te colocar lá no grupo VIP. Também vale aí para todo mundo se tornar membro. Inclusive, muito obrigado, pessoal. Thiago, Anderson, Fabrício, são os caras. Mandam mensagem pra gente lá no Instagram. Mas é isso, né? O Danilo já fez um super estudo aí do EGAF aí. É um cara que sabe tudo, como sempre. E lembrando, né, gente, essa taxa de administração aqui, como o próprio Danilo falou, né, muito salgada. Então, mais uma taxa mínima garantida. E é engraçado, porque esse fundo, apesar dele já ter uma certa musculatura de patrimônio, com 190 milhões, ele não tem muitos cotistas ainda, né? Tem 5 mil cotistas ainda, né? Então, realmente, não apenas o marketing, mas o produto tem que ser interessante em perspectiva de taxa de administração também. Esses fundos, assim, que tentam ali entregar uma performance um pouco mais elevada, é interessante que, em média, eles vão cobrar taxas de administração mais altas também. Isso vale lá para os FIIs também, né? A gente vê isso acontecendo com muita frequência. Então, eu acho que é mais ou menos assim, enquanto eu estou pagando muito bem, ninguém vai questionar nada, né? Mas aí, quando começa como é que eles falam? Que quando a água começa a baixar, que a gente vê com quem está a calça riada, tem um ditado, vocês me ajudam aí. Quando a maré baixa, a gente vê quem está nadando pelado. Com maré baixa, o que a gente vê que está nadando pelado. Esse era o ditado. Quase que acertei, mas enfim. Mas é exatamente isso, né? Então tem que pensar aí, porque agora que o CDI vai baixar, a gente vai ter que ver ali como é que esses fundos vão reagir em relação a isso. Espero que eles melhorem as taxas, né? Porque o agro é cíclico, e aí quando eles melhorarem as taxas, quando o CDI, por exemplo, voltar a aumentar, eles vão pagar mais, mas com a taxa mais baixa, né? Então, no longo prazo, eu tenho boas perspectivas, mas por enquanto, vamos aí pressionar, né? Vamos pressionar. É isso, que você tocou no ponto essencial, Dani. A gente está pressionando muito. Aliás, acho que no nosso canal, o canal do Danilo, somos os canais que mais falam sobre isso. As taxas estão muito altas, né? E especialmente no momento que a Selic ceder e os rendimentos caírem, o investidor vai chiar muito mais, tá? Isso, para mim, é nítido. Aconteceu lá no Tigar Fundo Imobiliário. Quanto o fundo pagava nas alturas, ninguém falava de taxa. Tá tudo bem, pode pagar 30% do resultado pode ir para taxa, não tem crise. Quando o rendimento caiu,
esse fundo não dá porque a taxa é muito alta. Então é isso, os Fiagro, os gestores têm que abrir os olhos para esse ponto, porque está fora da média, fora do natural, tá? E para encerrar, pessoal, o Humberto falou, Fiagro